Atos capítulo 8. Rápido. Diz assim no verso 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos eles davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiados, os sinais e grandes milagres praticados. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que os nossos olhos e ouvidos estejam abertos para aquilo que Deus quer falar e ministrar ao nosso coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Querido, será que você consegue, se adaptar às mudanças que ocorrem na sua vida? Com que velocidade você consegue entender que a sua vida precisa se adaptar a uma grande mudança que está acontecendo? Com que velocidade você é capaz de alguma forma, criar hábitos diferentes, mudar atitudes, postura, palavra, diante das situações que ocorrem na sua vida? De repente você perdeu alguém, de repente alguém que era base para você, essa pessoa se foi. De repente algo aconteceu em que você teve que se adaptar. Essas coisas acontecem com a gente. Quem diz: eu já precisei me adaptar alguma vez? Amém? Eu já precisei, irmãos. Quantas vezes nós precisamos nos adaptar? E aí era o que estava acontecendo com a igreja do Senhor. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo em Jerusalém. A palavra de Deus e o próprio Jesus vai nos dizer que eles deveriam ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Aqui podemos dizer que estávamos na segunda fase da implantação do reino de Deus. Como um jogo de videogame, tem a primeira fase, é Jerusalém, a segunda fase é Samaria, terceira fase, Judeia, e a quarta fase, os confins da terra. Eles estavam aqui, vamos dizer, nessa segunda fase. Na fase em que eles precisavam pregar para aqueles que não gostavam de Jesus. Já pregou para quem não gosta de Jesus? Quem pode dizer: eu já preguei para quem não gosta de Jesus? E às vezes não é fácil, irmãos. Esse povo aqui estava aberto a todo tipo de experiência, estava aberto a todo tipo de situações que pudessem mostrar ou revelar a presença de Deus. E eles eram atraídos por manifestações de poder, eram atraídos por manifestações sobrenaturais, que revelassem talvez a presença de Deus na vida de alguém. Muitos hoje só querem seguir Jesus se tiverem manifestações de sinais. Muitos só querem seguir Jesus por causa daquilo que Jesus pode fazer, dos milagres que Ele pode realizar, das situações que Deus pode mudar. E aqui em Samaria não era diferente. Sabemos da diferença que havia e da rixa que havia entre judeus e samaritanos. O próprio Jesus tentou passar em Samaria e negaram a passagem de Jesus. Samaria ficava ao norte de Jerusalém, e ao sul da Galileia. E para Jesus chegar em Jerusalém, Jesus necessariamente precisava passar na terra dos samaritanos. Quando aqueles homens viram que Jesus ia, e a Bíblia diz que o aspecto de Jesus era como de quem ia para Jerusalém, aqueles homens negaram a passagem a Jesus.
Até os discípulos, né, João e Tiago disseram: Senhor, os filhos do trovão, né, falaram: Senhor, o Senhor quer que a gente mande fogo do céu nessa cidade, queime ela toda. Se tivesse acontecido isso, irmãos, o que lemos aqui não teria acontecido, né? Não estaria ocorrendo, né, os fatos que nós lemos aqui de Filipe em Samaria. Queridos, essa igreja precisou se adaptar por causa da perseguição. A perseguição fez com que a igreja tomasse uma postura diferente. Esses homens, tanto Estevão quanto Filipe, foram levantados para servir as mesas. Foram levantados para servir a ceia, irmãos. Principalmente para as viúvas, principalmente para os órfãos, principalmente para aqueles que estavam sendo esquecidos no momento do partir do pão. Eles foram levantados com esse propósito. Eram diáconos, servos de Deus. Eu até brinquei, li esse texto de manhã e falei: irmãos, diácono pode ser usado por Deus. Amém? Diácono pode ser cheio do Espírito Santo, está autorizado. Diácono, né, também realiza milagres, também prega, também, né, o Espírito Santo está na vida deles. E o primeiro, né, diácono, né, que é entregue, e o primeiro mártir da igreja é um diácono, é Estevão. E Estevão é martirizado e começa-se uma perseguição à igreja do Senhor. E por causa da perseguição, esses homens são dispersos em diversas regiões. E Filipe vai então para a cidade de Samaria. A cidade, né, que tinha uma rixa com os judeus. Mas chegando lá, irmãos, Filipe estava cheio do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus era com ele. Os planos mudaram, mas Deus continuava o mesmo. Os planos tiveram que se adaptar, mas o mesmo Deus que havia chamado esses homens era o Deus que acompanhava a vida de Filipe. Talvez o teu plano tenha que mudar hoje. Talvez você tenha que mudar os planos que você traçou. Mas saiba que o Deus que te chamou continua o mesmo. O Deus que te levantou continua o mesmo. O Deus que falou contigo lá atrás continua o mesmo Deus. Continua sendo o mesmo Deus que muda, que transforma. Esse diácono cheio do poder de Deus, ele chega em Samaria. E a Bíblia diz que ele começa a pregar. E as pessoas dão atenção unânime à mensagem que Filipe pregava. E queridos, quando damos atenção à palavra de Deus, Deus muda a nossa vida. A primeira vitória do inimigo contra você é quando você deixa de vir à casa do Senhor. A primeira vitória do inimigo contra a sua vida é quando você abandona os irmãos na fé. É quando você deixa, em primeiro lugar, de ouvir a palavra de Deus. Quando você esquece a tua Bíblia uma semana sem ler. É a primeira vitória do inimigo. Porque ele te tirou da fonte. Ele te afastou do lugar onde você é cheio. Ele te afastou do lugar onde você recebe a revelação de Deus. Ele te afastou do lugar onde Deus fala contigo. É por isso que quando estamos perto de Jesus, somos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando queremos mais, ou quando somos uma das características daqueles que são cheios do Espírito Santo, é serem cheios de Jesus. Cheios de exaltação a Jesus. E cheios, principalmente, da palavra de Deus. E Filipe foi pregando a palavra, e as pessoas foram se convertendo. E o Espírito Santo se manifestou na vida de Filipe, provocando sinais. A Bíblia diz que espíritos malignos eram, né, expulsos com grande som. Que os espíritos malignos que queriam ficar naquelas vidas, tomando conta, escravizando, esses espíritos eram expulsos. Curas aconteciam, milagres estavam acontecendo agora nessa igreja. E por causa disso, irmãos, olha, eu vou falar essa característica do Espírito, que é a característica que tem que seguir a sua vida. Havia uma grande alegria naqueles corações. Sabe, uma coisa que Deus quer fazer com você é encher você de alegria. Amém.
Verso 8, e houve grande alegria naquela cidade. A nossa cidade, irmãos, é conhecida pelo carnaval. O mundo todo conhece o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, em fevereiro, tem carnaval. Não tem a música? Fevereiro tem carnaval. E somos conhecidos por essa alegria, mas não a alegria do Espírito Santo de Deus. Uma alegria que dura talvez 4 dias. No quinto dia, quarta-feira de cinzas, a alegria acabou. Uma alegria passageira, uma alegria efêmera, mas a alegria do Espírito Santo de Deus é a alegria que vem da fonte de Deus para nós. É a alegria permanente que o Espírito Santo de Deus quer trazer para você. Esses homens, a Bíblia diz que havia um homem chamado Simão, e esse homem que estava acostumado a fazer sinais naquela cidade, na cidade de Samaria, que atraía muitas pessoas, que atraía uma multidão. De repente ele foi impactado pela mensagem de Filipe. A gente precisa tomar cuidado com a multidão, irmãos. A gente precisa tomar cuidado com o comportamento de massa, já falei aqui sobre isso. A gente precisa tomar cuidado com o comportamento que nos leva a agir conforme outras pessoas e não segundo Deus. O comportamento da galera. Vamos fazer, está todo mundo fazendo, vou fazer também. Todo mundo está na moda fazer, eu vou fazer também. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso pode nos afastar de Deus. Isso pode nos levar para um lugar distante do Senhor. A multidão é a mesma multidão, queridos, que louvou, quando Jesus entrou em Jerusalém, havia uma multidão cantando Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Quando Jesus estava para ser crucificado, tinha uma multidão que escolheu, entre o ladrão e Jesus, eles escolheram Barrabás no lugar de Jesus. Então a multidão é perigosa, porque a multidão, se por um lado ela pode elevar alguém, ela pode destruir alguém também. A multidão representa aqueles que estão fora, aqueles que são impactados por sinais, aqueles que são impactados pela aparência, mas que não sabem quem você é, não conhecem o teu passado, não sabem o que você viveu, não sabem o que você passou para chegar até aqui, mas são impactados por aquilo que talvez você apresenta. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado para a nossa vida não ser daqueles que querem agradar a multidão. Porque se tentarmos agradar a multidão, irmãos, corremos um sério risco em desagradar a Deus. Corremos um sério risco em nos afastar de Deus. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes no deserto, havia uma multidão. Jesus operou um grande milagre, e em seguida muitos começaram a seguir Jesus, pensando talvez, esse aí é o cara, ele agora vai fazer uma padaria aqui no deserto, a gente vai poder comer pão à vontade. E Jesus então, quando não agradou a multidão, muitos começaram a deixar Jesus, a ponto de Jesus confrontar os próprios discípulos, dizendo, se vocês quiserem ir, vão também. Porque Jesus não está preocupado, irmãos. Jesus não precisa que a gente o siga. Ele deseja que a gente tenha um relacionamento com Ele. Ele deseja que a gente tenha uma amizade, um carinho, um relacionamento de pai, de filho, de irmãos com Ele. E é esse relacionamento com Jesus que nos impulsiona a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus surge de um relacionamento com Deus. Esse homem viu os milagres que Filipe fazia. Eu aqui estou lembrando, estou falando isso, estou lembrando de um outro exemplo da multidão. Quando Paulo, na ilha de Malta, chegou naquela cidade, muitos falaram para Paulo, esse aí já é servo de Satanás, porque chegou de um naufrágio, chegou aqui na ilha e ainda foi mordido
por uma víbora e, rapaz, com certeza vai morrer. Esse aí não é de Deus, não. A multidão pensou isso, irmãos. Quando Paulo, o tempo passou e Paulo não morreu, a mesma multidão que disse que Paulo era Satanás, agora diz que Paulo era Deus. Se ele passou por tudo isso e não morreu, é porque ele é um Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse comportamento. Um comportamento que nos leva a tomar atitudes porque os outros estão tomando essa atitude. Ah, se está abençoando fulano, eu vou fazer também. É o que nós chamamos de pragmatismo religioso. É o que dá certo. Se está dando certo, vamos seguir esse caminho. Ah, mas não necessariamente está de acordo com a vontade de Deus. Ih, não estou nem aí se está dando certo. Vamos fazer. Vamos agir conforme aquilo que nos traga uma satisfação, ou que satisfaça os nossos interesses. E a palavra de Deus aqui continua falando de um homem. E esse homem era Simão, e ele era conhecido por fazer truques mágicos. Era o David Copperfield de Samaria. E as pessoas eram atraídas pelos truques que ele fazia, muito provavelmente, fortalecido ou usando de estratégias que eram impulsionadas por espíritos malignos. E esse homem enganava as pessoas, e muitos elevavam o nome dele, chamando-o, aqui a palavra de Deus diz, de um grande poder. O grande poder. Aqui nós vamos ter um confronto de poderes. Uma guerra entre dois poderes. Um poder que estava estabelecido. O poder de Simão. E agora o poder do Evangelho que estava sendo pregado. Simão, ao ouvir a palavra de Jesus, ao ouvir e ver os sinais que Filipe fazia, a Bíblia diz que ele a princípio creu. Creu no Senhor. Ele teve fé. A Bíblia diz aqui que o próprio Simão começou a seguir. O próprio Simão começou a dar atenção aos sinais que Filipe fazia e abraçou a fé. O que meu texto diz. Ele abraçou a fé. Agora nós precisamos ver, irmãos, qual foi a atitude de Simão. Se Simão realmente estava convertido, ou se Simão estava apenas convencido de que Deus era verdade. Por quais motivos nós estamos servindo ao Senhor? Qual é a nossa motivação de estar na casa de Deus nessa noite? Será que estamos realmente convertidos, com uma mudança de coração, mudança de caráter, mudança no nosso interior? Ou será que apenas estamos convencidos por aquilo que Deus pode fazer na nossa vida? Pelos milagres que Ele pode realizar, pelas bênçãos que Ele pode nos conceder, pela autoridade que Ele pode derramar sobre a nossa vida para realizarmos milagres. Por quais motivos ou qual é a nossa motivação hoje para estar na presença de Deus? Eu quero trazer para vocês alguns dos motivos pelos quais eu acredito que essa conversão de Simão não foi uma conversão verdadeira. A palavra de Deus vai nos mostrar que há uma diferença entre a fé salvadora e um simples assentimento, ou quando nós apenas falamos intelectualmente que cremos no Senhor. Muita gente, você pergunta, você aceita Jesus, você crê em Jesus, a pessoa diz, sempre acreditei, meu irmão. Você pergunta, já aceitou Jesus? Oxi, desde criancinha, desde menino, eu sou servo de Deus, É mesmo. E a palavra de Deus diz, que aqueles que amam a Jesus são aqueles que seguem os seus mandamentos e os guardam. Então, não há como a gente dizer que é
servo de Jesus ou que é convertido se a gente não segue os mandamentos de Jesus e se a gente não guarda esses mandamentos. Se a gente não vive ou não busca viver na nossa vida uma transformação. Há uma diferença entre essa fé que salva, essa fé que transforma e simplesmente a gente falar com o nosso intelecto, eu creio em Jesus. Porque falarmos crer em Jesus e crermos pela fé em Jesus, a diferença. A diferença é que crer pela fé implica em mudança, em entender que há um relacionamento entre mim e o Senhor que está sendo estabelecido. Quando você entra num relacionamento, né, e aqui o pastor Paulo orou por mim, por 18 anos de casado, a gente entra num relacionamento de um jeito. Já falei aqui, ligava para essa jovem, 7 horas da manhã. Aos poucos eu vi que não adianta ligar para ela, conversar com ela às 7 horas da manhã. Não vai dar jeito. A irmã vai estar dormindo. Aos poucos nós vamos mudando. Aos poucos nós vamos nos adaptando. Aos poucos nós vamos nos tornando semelhantes àquela pessoa a qual nós nos relacionamos. Você está passando por esse processo. E essa fé salvadora é a fé que necessitamos para entrar no céu. É a fé que necessitamos para passar a eternidade com o Senhor. Mas, independentemente, né, dessa fé, o Senhor quer fazer muito mais na nossa vida. O Senhor não quer simplesmente te colocar no céu. O Senhor quer que você tenha uma vida aqui na terra que represente o seu nome, que glorifique o seu nome, que exalte o seu nome. Senão, irmãos, Deus fazia conosco igual o ladrão da cruz. A gente aceitava Jesus, já morria na mesma hora, já estava lá no céu com o Senhor. Mas se a gente aceita Jesus e a gente fica vivo, é porque Deus tem um propósito conosco vivo. Será que você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Deus tem um propósito com você vivo. Deus ainda tem. Deus ainda tem um propósito com você. Você não está aqui por acaso. Você não entrou aqui por acaso. Você entrou aqui porque Deus ainda tem um propósito com a sua vida. Aleluia, Jesus. Segundo ponto, os sinais de fé. Quais foram os sinais de fé que Simão apresentou? Os sinais, na verdade, serviram para que Simão se aproximasse da mensagem. Os sinais foram o motivo pelos quais Simão resolveu estar perto de Filipe, ou andar com Filipe. Os sinais, né, fizeram com que ele se interessasse pelo Evangelho. O próprio Senhor Jesus vai dizer, né, no livro de João, no capítulo 4, no verso 48, ele diz, olha, se porventura não virdes sinais e prodígio, de modo nenhum crereis. Jesus estava falando daqueles que só creem se tiver sinais. E a respeito muitas vezes, queridos, daqueles que creem sem sinais, que o Senhor chama de bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Talvez você não esteja vendo nada na sua vida. Talvez não haja nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhuma palavra. Talvez você ore e o céu esteja de bronze. Talvez você esteja passando por um processo na sua vida em que você não vê sinal nenhum, manifestação nenhuma de Deus, manifestação nenhuma na sua casa, na sua família, no seu momento de oração, no seu momento com Deus. Mas isso não é motivo para nós abandonarmos. Porque mais bem-aventurados, somos bem-aventurados aqueles que não viram e creram na palavra de Deus. Cremos pela fé. Na nossa caminhada com Deus, há momentos de altos e baixos, irmãos. Há momentos
na nossa caminhada com Deus de avivamento, de renovo, de palavra, de cura, de transformação. Hoje pela manhã, uma moça deu testemunho no culto das 8 horas, que ela foi curada durante o culto. Mas e aí, irmãos, quantos cultos tivemos e ninguém foi curado? Será que vamos abandonar a fé se não vemos cura? Será que vamos abandonar a fé se de repente, a gente está buscando algo e Deus não responde aquilo que a gente quer? Ou aquilo que a gente deseja? A fé salvadora, ela independe dos sinais. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, há uma promessa, há uma palavra, há um mandamento de Deus sobre você, há algo que Deus quer fazer na sua vida, há algo que Deus já fez na nossa vida. Ele já nos comprou, Ele já nos deu salvação, Ele já nos deu a vida eterna. Aleluia, Jesus. O texto termina, irmãos, logo depois vai vir Pedro e João, vai estender as mãos sobre as pessoas vão ser cheias do Espírito Santo, mas o texto termina e não diz que esse homem recebeu o Espírito Santo. Não mostra em nenhum momento ele recebendo o Espírito Santo. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele tentou pagar os discípulos para receber aquele poder. Ele queria continuar sendo chamado de um grande poder. Ele percebeu que aquele poder era diferente do poder que ele tinha. E ele disse: eu quero esse poder para mim. E ele tentou pagar os discípulos. Tentou comprar o poder de Deus. Ele viu, que se Filipe podia ser usado com curas, se Filipe podia ser usado, com manifestações e sinais, esses discípulos eram usados com profecias, com outras pessoas falando em outras línguas, com pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo de Deus, de forma poderosa. Ele disse: eu quero esse poder para mim. Ele percebeu que esse poder poderia ser compartilhado, que esse poder não é para o pastor, que esse poder não é para o diácono, que esse poder não é exclusivo de alguém. Esse poder pertence àqueles que creem, pertence àqueles que têm fé, pertence àqueles que buscam, pertence àqueles que oram. Esse poder de Deus que há na tua vida, meu irmão, pode ser compartilhado com alguém. Esse poder de Deus que é na sua vida, você não é cheio para guardar para você, você é cheio para distribuir. Você distribui garrafa, meu irmão, você tem garrafa para vender, não é assim que o povo diz? Você tem azeite para dar, meu irmão. Há azeite na tua vida, e esse azeite não é para ficar retido. Esse homem continuou com seu interesse egocêntrico. Ele queria o poder para ele. Ele queria a revelação para ele. Arrependei-vos foi a palavra de Pedro para a vida de Simão. Ou seja, ele estava na igreja, ele estava seguindo os discípulos, mas ele não tinha experimentado uma vida de arrependimento ao Senhor. Ele tinha sido convencido, mas ele não havia sido convertido ao Senhor. Ele foi convencido pelos sinais, mas ele não foi convertido pelo arrependimento. Nós podemos estar sentados no banco da igreja, irmãos, podemos dar glória, podemos levantar nossa mão e não termos passado por um processo de conversão na nossa vida, por um processo de arrependimento, de abandonar aquilo que é errado, aquilo que é pecado. Precisamos então urgentemente nos voltar ao Senhor, assim como esse homem se voltou no final. Ele disse: olha ao Senhor, peça, porque a palavra de Pedro para ele foi palavra dura. Amém? Amém, querido? Amém. Às vezes tem palavra dura de Deus, tá? Deus não está aqui para te agradar, não. Deus não é o sim carinhoso, não, tá, irmão? Vou combater o mal com ondas de amor, receba corações. Não. A palavra de Pedro para esse homem foi: Pedro respondeu, verso de número 18, lá, 20, perdão. Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você. É a mesma palavra que Jesus usou em João 3,16. Que o seu dinheiro pereça junto com você. Perecer.
Quem crê no Filho tem a vida eterna, não perece. Quem crê no Filho, quem experimenta a mudança, quem se arrepende, quem entende que precisa de transformação na sua vida, esse experimenta uma transformação e esse não perece. Porque ele está em Cristo, porque ele está firmado na rocha, porque ele experimentou uma transformação em Deus, uma metanoia, uma mudança de vida, uma mudança no seu caráter, algo que Deus quer fazer na sua vida. É por isso que precisamos nos entregar urgentemente a esse processo de Deus, a esse arrependimento de Deus na nossa vida. Precisamos deixar que Deus faça a sua obra. Simão precisava de arrependimento, irmãos, e nós precisamos de arrependimento todo dia. Todo dia a gente tem que precisar deixar de ser convencido e ser convertido, porque senão a gente se afasta. Porque senão os nossos interesses falam mais alto. Porque senão a necessidade fala mais alto. E a gente quer, e a gente necessita. E quando a gente necessita, a gente quer na hora. E daí a gente é levado pela necessidade a tomar atitudes, a buscar o irmãozinho fulano de tal, que é o irmão do poder, do fogo, que é aquele irmão ali, especificamente, é o que Deus vai usar. Meu irmão, Deus vai usar a sua palavra, Deus vai usar o seu poder. Deus vai usar, você para fazer mudança. Deus vai usar a oração desse irmão que está do seu lado. Talvez você olhe para ele e diga: esse irmão todo imperfeito, todo feio, Deus vai usar ele. É possível isso? É possível, irmão. Deus pode usar essa pessoa para te abençoar. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Quero pedir que você tenha paciência de 10 minutos. Vem para cá, meus irmãos. Nós vamos servir a Santa Ceia. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é convidado a participar dessa ceia junto conosco. Se você não recebeu Jesus, eu vou orar agora e você vai receber. Se você se afastou, você vai orar agora que Deus já te aceita nos céus e você pode participar dessa ceia junto conosco. Essa ceia é para os salvos. Essa ceia é para aqueles que algum dia se entregaram ao Senhor, aqueles que algum dia se voltaram para o seu nome, para a sua palavra. Essa ceia, queridos, é para nós. Esses homens, como Filipe, foram levantados, alguns para servir a mesa, para servir a ceia. E eles saíram da ceia, saíram do lugar de Deus, que Deus havia estabelecido, cheios do poder. É para você sair daqui hoje, querido, tendo a certeza de que Deus pode te usar onde você estiver. Lá está difícil, naquele lugar. Lá ninguém te ouve, lá ninguém te escuta, lá ninguém sabe quem você é. Deus pode te usar lá. Há um poder de Deus que te acompanha. Um poder que atrai multidões, um poder que atrai pessoas, um poder que atrai, não para você, não para fazer o teu nome engrandecido, mas para engrandecer o nome de Jesus. E é por isso que você hoje tem essa oportunidade. Eu queria que antes de nós servirmos a ceia, se você pudesse, colocasse a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida no teu altar, Jesus. Entrego o meu coração diante de ti. Peço perdão pelos meus pecados. Peço perdão pelas minhas faltas. Peço perdão, Senhor, eu te peço. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ficar firme. Me ajuda a permanecer. Me ajuda a continuar, Senhor. Meu Deus, eu volto para ti. Eu volto para a tua palavra, para o teu evangelho. Eu me volto, Senhor Deus, para o teu nome, para a tua justiça, para o teu reino. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Se você fez essa oração comigo, irmão, você é convidado a participar dessa ceia junto conosco. Você faz parte do corpo de Cristo, da igreja, amém? Você vai receber um cálice aí na sua mão. Em seguida você aguarda que nós vamos servir juntos. Amém? Senhor, o som do nosso coração. Vê se há Simão dentro de nós, Pai. Vê se há dentro de nós outros interesses
que não sejam a tua palavra, que não seja o teu reino, que não seja o cumprimento da tua justiça, que não seja, meu Pai, te adorar, estar na tua presença, te servir, te amar. Pai, tira do nosso coração o desejo de fazer o nosso nome reconhecido. Tira do nosso coração, Pai, a vontade, Senhor, de sermos famosos, não por sermos servos, mas por termos poder, por termos, Pai, sobre a nossa vida a unção. Não, Senhor, que possamos ser reconhecidos porque te amamos, porque nos submetemos à tua voz, à tua palavra. Senhor, que ao comermos esse pão, Senhor, possamos entender ou viver na nossa vida, Pai, que às vezes na caminhada contigo há uma cruz. Na caminhada contigo, Senhor, precisamos carregar a nossa cruz. Há também sofrimento, há também dor, há também, Senhor, na nossa caminhada com o Senhor, perseguição. Na nossa caminhada com o Senhor também, Pai, há os cravos, os espinhos. Na nossa caminhada contigo nem sempre são flores. Às vezes há lutas e provas. Por isso nós queremos te louvar, Senhor, te exaltar, Senhor, porque o Senhor, apesar da cruz, não desistiu de nós. O Senhor levou a cruz até o final. O Senhor enfrentou no madeiro, Senhor, a nossa vergonha. O Senhor rasgou a cédula de dívida que era contra nós, Pai, rasgando e cravando na cruz do Calvário. Por isso hoje nós somos livres, Senhor. Aleluia. Apresentamos esse pão ao Senhor. Glória a Deus. Comamos do pão, meus irmãos. Amém. E recebamos a liberdade que vem do Senhor. Comamos do pão. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que você pode ficar de pé? Amém. Aleluia, Jesus. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, as pessoas olharam para eles e falaram: como é que pode, essa hora já estão bêbados? Já estão cheios de vinho? E eles disseram: não, a gente não está bêbado. A gente está cheio do Espírito Santo de Deus. Esse cálice representa esse vinho do Espírito Santo. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Glória a Deus, aleluia. O sangue que nos muda, que nos transforma, que nos enche de poder, que nos capacita a fazer as mesmas obras que o Senhor fez, que nos capacita a sermos uma igreja vibrante, cheia do Espírito Santo, uma igreja onde há cura, onde há milagres, onde há transformação. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, antes de você tomar esse cálice, eu queria que você colocasse diante de Deus qual é a tua cegueira, qual é a tua paralisia, qual é a tua necessidade hoje. Coloque com fé diante do Senhor o que Deus pode fazer para mudar a sua vida, o que Ele pode fazer que vai trazer alegria ao seu coração. A presença de Jesus, a presença do Espírito Santo trouxe alegria naquela cidade. Deus pode trazer alegria à tua vida, à tua casa, à tua família, ao teu trabalho. Alegria para servir, alegria para estar na igreja, alegria para orar, alegria para buscar a presença de Deus, alegria para servir, alegria para tocar, alegria para ministrar. Deus quer trazer alegria para a sua vida. Esse cálice representa essa alegria. A alegria não como o mundo dá, mas a alegria que vem de Deus.
A alegria que vem do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Então, tomarmos desse cálice, você receba dessa alegria. Aleluia, Jesus. Tomemos o cálice em nome de Jesus.